Agora uma curiosidade, então. Eu fui entrar no seu perfil, você tem 1.373 posts. 1.000 foram nessa fase onde você não cresceu nada. E depois vieram 300 que Foi tiveram chegar a quase 1.000. 630 mil. Pra ser mais exata, foram 800 e poucos. 800 e poucos. É, Às vezes eu dou uma redonda, quase 1.000, eu falo. Tá. E aí depois vieram E uns aí, 400 posts, olha só. quase 500 e você cresceu 600 mil. Depois de 800 e tantos posts, sem crescer nada, crescendo 1.000 seguidores, eu continuei me desenvolvendo, eu comecei a olhar para os princípios, não para as trends. Gente, eu fazia vídeo assim, ó. Juro pra você. De apontar as coisinhas, né? De apontar. Nossa, eu nunca fiz isso. Eu não preciso me... Eu tenho esse passado obscuro e tá lá ainda. Se você descer, você vai achar. Só que aí eu comecei a me desenvolver, estudar os princípios e sustentar o processo. E aí eu fiz um vídeo que me trouxe 30 mil seguidores em uma semana. Nossa. Eu Do que fiquei... era? Era um vídeo usando um dos princípios que chamou a atenção da mente das pessoas. Que foi um vídeo que me apresentou para o mercado digital, que eu começo o vídeo bem assim. O Pedro Sobral copiou o meu vídeo. E aí, só que, olha... Pedro Sobral copiou. Vou É mandar um esse que é o WhatsApp agora. ponto. As pessoas estavam justamente esperando, não é o Vai ter queridinho, hate. vou esperar aqui pra ver o que ele fez, tipo, achando que ela ia macetar ele. Só que a segunda frase, essa era a primeira frase. A segunda frase do vídeo era: mas eu gosto muito do Pedro. Fui aluna da primeira turma dele. Isso é contraste de emoções. Quando eu começo uma frase com uma emoção negativa e a frase seguinte é uma emoção Eu vi esse vídeo, positiva, eu lembro. você lembra? Aham. As pessoas elas vão ficando, elas tipo, eu achei que eu tava entendendo, mas eu não tô entendendo, e houve uma mudança completa na emoção. Deixa eu entender aonde que isso aqui vai me levar. Então, quando você usa contraste de emoções nos seus roteiros, as pessoas elas vão ficando. Eu chamo eles de gatilhos viciantes, que vão fazendo as pessoas reterem a atenção nos seus vídeos. Teve uma moça, eu não vou lembrar agora o nome dela, mas eu falei alguma coisa de A aqui. Ela pegou esse corte e começava o dela usando o meu corte, falando assim: é incrível como o pessoal fala besteira na internet, algo assim. E aí depois ela concordava comigo no vídeo, né? Mas como ela começou o gatilho com isso aparecendo na minha foto, eu lembro que teve muito E view. você assistiu tudo. Você Eu falou, assisti. que essa mulher vai falar mal de O que mim? essa mulher tá falando aí? Safada. Mas depois eu vi assim, ela tava concordando. Mas essa transição realmente pega Faz- muita é. gente. Eu também entrei no seu perfil, Luana. Você tem... Deixa eu ver aqui exatamente. São 681 posts. Tem muita coisa arquivada também. Deve ter, que você tá na internet há muito tempo, né? Desde... Eu nunca arquivei eu não arquivo meus posts, sabia? Tem... Tá, as vergonhas estão tudo lá, expostas. Os meus vídeos no YouTube nenhum eu deixo. O meu primeiro eu chamo de coisa na internet, foram posts no Blogspot em 2010. Em Nossa. 2012 eu tinha vídeos editando Você looks teve blog da antes da gente. Stardoll. Eu jogava... Nossa, eu gastei muito dinheiro com isso. Eu pirateava, né? Eu era daquelas que, tipo, descobria como... Sabe, como conseguir o hack para conseguir dinheiro? Eu era dessas pessoas. Então, quando eu tinha já 12 anos, eu já sabia o que era Deep Web, porque às vezes você conseguia baixar umas coisas pirateadas de jogos e tal. Final Cut, eu fiquei por anos com ele craqueado no meu computador. Aí, quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu ganhei $1.000. Era 100 dólares. Era uma coisa assim. Era muito caro o Final Cut. Aí eu comprei, mas veio dessa área obscura da internet. Legal. Eu olhei aqui, não prescreveu o crime ainda. Legal! No final do programa aqui, talvez a Rafael lá Luana tenha que se desesperado. despedir da internet Não, por um mas eu tempo. tô falando. Faz muito tempo. E o que aconteceu? Agora, ela pagou retroativo. Não, legal. hoje em dia eu sou a pessoa que tem 20 aplicativos pagando celular, nem sei de onde. Hoje em dia eu sou essa pessoa. Mas aí em 2012, 2014, eu comecei oficialmente através do YouTube. Então Eu sempre gostei da internet, da possibilidade de poder produzir conteúdo, criar coisas que as pessoas iam ver. Fazia ideia do que tá fazendo. Eu fui olhar o teu aqui, amor, você tem 3.847 posts no Instagram. E eu posto muito pouco hoje em dia, né? Antigamente eu postava muito, porque quando eu comecei falando de alimentação, então não existia vídeo, era foto. No Instagram, comecei com foto. Foto de prata, a gente na Então academia. tem um monte. Se você baixar mesmo lá, o primeiro post sou eu na frente do espelho com roupa de academia
e todos os fios do universo atrás. O Bruno adora essa foto. Porque É que- eu não sei de onde saía tanto fio, né? Era uma foto na nossa casa, nosso apartamento. A gente morava no apartamento Uma do Exército. kitnet. Era uma kitnet, tinha 20 metros quadrados, 23 Era para do ser mais tamanho exato. dessa sala aqui. Vocês não E era têm noção. apartamento de solteiro. A gente morava junto porque a gente tinha união estável. Aí não muda o estado civil. Você continua solteiro, a gente poderia morar lá. E a Malu, ela tirou uma foto onde aparecia todos os fios, assim. Porque era uma cama, cozinha, um banheiro, aí tinha um monte de fio passando. E como se não bastasse pra poder fazer o Feng Shui correto, ela botou uma extensão em cima de uma mesa ainda. Tava lá, que não precisava ter aparecido na foto. Mas estava. Mas eu E não- tá a foto, com a câmera com qualidade ruim. Mas tudo isso pra dizer Feng que Shui. naquela época a gente postava os meus pratos de comida. Então era uma coisa de postar 3 vezes ao dia, às vezes, para mostrar só porque não existia ainda o Stories. story. Então Veio tudo depois. era feed. E aí você postava tudo no feed. Inclusive, hoje em dia é uma coisa legal da gente conversar, né? Porque o Instagram, ele tá mudando o algoritmo e tal. E pra mim, que sou uma pessoa mais velha, hoje o feed do Instagram é algo muito importante. Então eu só eternalizo ali as coisas mais legais que acontecem. E a gente sabe que agora, né, no algoritmo atual, você colocar várias coisas no feed é mais interessante. Você acha Então, que é agora? já tem algum tempo. O Bruno, ele faz isso muito bem, né? Ele posta bastante. 5 ele vezes posta... por dia. E ele não tem nenhuma preocupação com a estética. Porque ele não vende estética. Mas eu, até pouco tempo, Eu já tinha... sou muito estético já. Então, não preciso me preocupar com o meu feed. Então, o feed dele sempre foi feio. Ele sempre foi muito feio. Foi feio. E não tem uma organização e tal. E o meu feed, como eu faço hoje em dia? Eu faço publicidade. Até pouco tempo atrás, eu tinha uma marca de moda. Então, eu me preocupava com a estética. E até hoje, pra mim, é muito ruim não me preocupar completamente. Mas eu tenho que realmente postar mais. Eu sei disso, que é uma falha minha de crescimento. Porque se eu conseguisse traduzir o que eu faço nos meus stories para o feed, certamente eu cresceria com muita mais intensidade do que eu cresço hoje. Porque o que interessa hoje em dia, para você que está aí assistindo, é realmente o feed. É ele que entrega, é ele que faz você crescer a audiência, se esse for o seu objetivo. Mas então, eu vou a partir desse ponto que você usou, né? Eu fui olhar minhas postagens, eu postei incríveis 6.925 vezes. É muito post. E o Bruno começou depois de mim, só para Exatamente. E Você aí eu cria fico pensando... todos os seus conteúdos? Não, tem uma equipe que me ajuda hoje em dia, né? Eu tenho uma filha, Eu sim. tenho Inclusive, empresa tá pra ali tocar. criando um agora com isso. Eu crio todos os meus conteúdos, por isso que eu crio tão pouco. Então, Mas eu tô tenho, errada, eu tenho não é ele. gente já pra me auxiliar. Só que durante muito tempo era só eu. Eu postava 3 vezes por dia. E aí eu trabalhava pra cacete usando só o Instagram. Mas o ponto principal é que você fala, hoje funciona assim. Na minha visão, e é uma coisa que você vê até na história, quem produz mais, provavelmente vai ter mais sucesso. Ah, lógico que tem um cara que vai postar 7.000 vezes e não vai crescer. E tem um cara que vai fazer um vídeo e vai estourar. Mas se a gente pegar em termos estatísticos, geralmente quem trabalha mais na internet, se dedica mais, faz mais conteúdo, tem uma chance maior de ser visto pelas pessoas. E a gente pode olhar isso até em obras que chegaram até nossos dias. Se você pega a obra do Sêneca, ela chegou, não vou falar que completa, mas grande parte do que ele escreveu chegou até a gente. Ele foi muito copiado pelos copistas na Idade Média, porque na visão cristã o que ele falava não era besteira. Então eles copiavam o que o Sêneca falava. Agora, se você tinha um filósofo que era um ateu, por exemplo, o caso do Demócrito, a gente não tem obras dele, não chegaram até nossos dias. Então o cara não foi copiado ao longo do tempo. Então quanto mais você posta, maior a chance das pessoas verem o que você faz, né? E, entre aspas, copiar, né? Mandar para uma outra pessoa, divulgar o seu conteúdo. Então, aquela tendência do slow content, por exemplo, que tinha um tempo atrás, para mim aquilo lá era Não, uma e eu desculpa para também não tenho trabalhar, cara. uma visão Com que certeza. eu acho que isso aqui demonstra muito. Em qualquer coisa na vida, o que mais existe por aí é gente disciplinada na coisa burra. Disciplina na coisa burra. Então, eu sempre falo que a constância é o quê? É você estar exposto a variedades. É isso que as pessoas não entendem. A constância que gera resultados, seja na criação de conteúdo, seja na própria comunicação com a câmera, ou em qualquer habilidade que você esteja querendo desenvolver, não é mágico que ela faz. Se você for destrinchar, é o quê? Todas as vezes que você vai fazer algo, seja o conteúdo, a comunicação, o vídeo, ir para academia, você, por acaso, encontra variedades de contextos.
vocês aqui recebendo convidados no podcast, eu tenho plena convicção que já aconteceu coisa nisso aqui. E essa variedade de contexto, como na academia, ela exige que você performe de um jeito diferente e que você busque uma solução para contornar aquela situação. Criação de conteúdo é assim. Você está criando muitas vezes e, putz, agora o algoritmo, agora está o assunto. A audiência mudou, eu mudei. Você tem que exercitar essa mudança. E quando daí, ao longo do tempo, você vai adquirindo essas micro-habilidades das variedades da habilidade principal, aí é quando você se torna bom, ganha experiência, é o que as pessoas falam. Pô, fulano dá conta, ele se vira muito bem. Porque essa pessoa já teve a malemolência. Igual alguém que está dirigindo o carro pela primeira vez, putz, não sabe nem... Tem que olhar ali para trocar a marcha, mas depois de tanto tempo, daí é nas pequenas coisas que a pessoa vai prestando atenção. E é matemático, no sentido de que pensa que existe uma média. Para você ter um conteúdo fora da média, que é o que as pessoas querem o tempo todo nas redes sociais, você tem que ter uma grande amostragem, senão você nem tem a oportunidade de descobrir que você é ruim ou bom. A pessoa cria 3 conteúdos e daí ela fala, não deu certo, eu sou ruim. Pensa, qualquer pesquisa levada a sério, imagina uma amostra ali de 3, 3 vezes. Qual é se eu jogar uma moeda para cima, qual a porcentagem de cair cara? 50. Se você fizer isso durante muito tempo, tenderia a ser algo próximo de 50%. 50%, mas é uma verdade que ensinou na escola, 50%, certo? Certo. Aí eu venho aqui com uma moeda e jogo ela 20 vezes e das 20 vezes, 17 cai cara. Pode acontecer. Eu falo que a matemática está errada? É só a amostragem que é pequena. E eu vejo que na criação de conteúdo é a mesma coisa. A pessoa ela nem se dá a oportunidade. Teve uma frase que eu ouvi que mexeu muito comigo, que foi: a quantidade de vezes que você tentou não supera a quantidade de vezes que eu fracassei. E você está querendo se comparar comigo. E isso me pegou de jeito, porque eu vejo que na internet é muito fácil a gente se comparar com um monte de gente, só que a gente não se compara com quantidades, é só ali com a performance em cima do palco do Fire que você estava esses dias. Mas eles não fazem ideia de tudo que você fez para chegar lá.